Sabe, no direito penal, nem tudo é um caminho sem volta. Existem rotas de fuga, saídas de emergência, que a própria lei oferece para quem começa a cometer um crime, mas se arrepende no meio do caminho. Hoje, a gente vai mergulhar em duas dessas rotas, as famosas pontes de ouro e de prata. São mecanismos que podem literalmente levar uma pessoa do mundo do crime de volta para a legalidade. Só que, como a gente vai ver, cada ponte tem suas regras e seu preço. Então a grande pergunta é essa, né? O que o sistema de justiça faz quando alguém, no meio de um ato criminoso ou logo depois, decide por conta própria dar um passo para trás? Isso, no fundo, é uma questão de política criminal. E a resposta está lá nos artigos 15 e 16 do nosso Código Penal. Eles foram desenhados, pensados, para oferecer incentivos e consequências bem diferentes para cada tipo de arrependimento. Vamos entender como funciona essa verdadeira engenharia da lei. Para a gente conseguir entender onde é que essas pontes aparecem, primeiro a gente precisa de um mapa. E no direito penal, o mapa que mostra toda a jornada de um crime tem um nome: iter criminis. É o caminho do crime. Ele mostra para a gente, passo a passo, cada etapa, desde a simples ideia na cabeça até a conclusão do delito. Olha só, esse caminho do crime tem 4 fases bem definidas. Tudo começa na cogitação, que é só a ideia, o plano na mente da pessoa. E por aquele princípio clássico, cogitationis poena nemo patitur, ninguém pode ser punido por pensar. Depois a coisa avança para preparação, que é quando a pessoa começa a se organizar, comprar uma arma, por exemplo. Em regra, isso também não é punível, com algumas exceções. Aí o negócio fica sério, a execução. Aqui começam os atos para valer, a agressão ao bem jurídico e, por fim, a consumação, que é quando o crime acontece por completo. É exatamente entre a execução e a consumação e logo depois dela que as nossas pontes vão aparecer. A primeira ponte, e a mais vantajosa de todas, surge bem aqui, nesse intervalo entre o começo da execução e a consumação do crime. É o território do artigo 15 do Código Penal, onde moram 2 institutos que são quase irmãos: a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. É a famosa ponte de ouro. E aqui está a sacada genial, a diferença fundamental. Na tentativa comum, o criminoso quer ir até o fim, mas alguma coisa de fora o impede. A polícia chega, a arma falha. A lógica é: eu quero, mas não consigo. Agora, na chamada tentativa abandonada, que é o caso do artigo 15, o cenário é o oposto. O agente tem tudo para consumar o crime, o caminho está livre, mas ele, por vontade própria, decide parar. A lógica vira: eu consigo, mas não quero. É essa mudança de vontade que a lei quer premiar. Essa ideia de premiar quem desiste ganhou uma metáfora fantástica do grande jurista alemão Franz von Liszt. Ele chamou esse mecanismo de a ponte de ouro do direito penal. Pensa assim: de um lado do rio está a legalidade, do outro a ilegalidade. Quando a pessoa começa a executar o crime, ela atravessa para o lado ilegal. O que a lei faz? Ela constrói uma ponte de ouro, uma passagem de volta, convidando a pessoa a retornar voluntariamente para o lado da lei. E qual é o prêmio por atravessar essa ponte de ouro? É gigantesco. A natureza jurídica do artigo 15 é ser uma causa de exclusão da tipicidade da tentativa. O que isso quer dizer na prática? Por uma escolha de política criminal, o direito finge que a tentativa do crime mais grave nunca existiu. A pessoa só vai responder pelos atos que ela de fato já praticou. Um exemplo clássico: alguém atira para matar, mas se arrepende e socorre a vítima salvando a vida dela. Essa pessoa não vai responder por tentativa de homicídio, e sim por lesão corporal. É como se o plano inicial de matar fosse apagado pela lei. Tá, mas e se o arrependimento só bate depois que o crime já está 100% consumado? E aí? Bom, para essa situação, a lei oferece uma outra ponte, um pouco menos vantajosa, mas ainda assim um bom negócio: a ponte de prata, que está lá no artigo 16 do Código Penal. Vamos voltar para o nosso mapa do crime. O arrependimento posterior se encaixa depois da linha de chegada, depois da consumação. Ou seja, o estrago já foi feito, o resultado aconteceu. Por isso, o benefício não pode ser o mesmo da ponte de ouro, né? O objetivo aqui não é mais premiar quem abandonou o crime, mas sim criar um incentivo muito forte para que a pessoa repare o dano que ela causou para a vítima. Então, a natureza jurídica aqui é outra. O arrependimento posterior é uma causa obrigatória de diminuição de pena. Isso significa o seguinte: o crime existiu, a pessoa vai ser condenada por ele. Mas, na hora de calcular a pena lá na terceira fase da dosimetria, o juiz é obrigado a reduzir essa pena de 1 a 2/3. É um benefício e tanto, mas, claro, inferior ao da ponte de ouro. Mas por que a lei criou esse benefício?
Se a gente for olhar a exposição de motivos da Reforma Penal de 84, fica muito claro. Esse artigo foi criado pensando mais na vítima do que no próprio criminoso. O objetivo número 1 é de política criminal pura, estimular com todas as forças a reparação do dano. E, secundariamente, claro, quando a pessoa repara o dano, ela mostra que não é tão perigosa assim, o que justifica uma pena menor. Certo. Agora que a gente já entendeu como funciona cada uma das pontes, vamos colocar elas lado a lado. É nesse momento que as diferenças ficam gritantes e o nosso entendimento fica completo. Esse quadro aqui é o coração da nossa análise. Vamos ponto por ponto. Primeiro, o momento. Artigo 15, a ponte de ouro, acontece antes da consumação. Artigo 16, a ponte de prata, só depois. Segundo, natureza jurídica. O 15 exclui a tipicidade da tentativa. É como se apagasse o crime tentado. Já o 16 é uma causa de diminuição de pena, uma minorante. Terceiro, requisitos. No artigo 15, o fundamental é a voluntariedade e eficácia, ou seja, tem que conseguir impedir o resultado. Já no 16, a lista é outra. O crime não pode ter violência ou grave ameaça, a reparação do dano tem que ser voluntária e antes do recebimento da denúncia. E por último, o efeito. No 15, a pessoa responde por outro crime, menos grave, se tiver. No 16, ela responde pelo mesmíssimo crime consumado, só que com a pena reduzida. Beleza, essa é a teoria, é o que está na lei. Mas e na prática? Como é que o STJ e o STF, os nossos tribunais superiores, interpretam tudo isso no dia a dia? Vamos ver alguns pontos que são cruciais na jurisprudência. Olha, um ponto que confunde muita gente e é pegadinha clássica de prova é a diferença entre voluntariedade e espontaneidade. A lei só exige que o ato seja voluntário, ou seja, que a pessoa não tenha sido forçada, coagida a desistir ou a reparar o dano. Não precisa ser espontâneo, não precisa nascer de um arrependimento moral, de uma crise de consciência. Se o agente desistiu porque ouviu a sirene da polícia chegando ou porque a mãe ligou e pediu, ainda é voluntário, porque ele tinha a opção de continuar. O que não pode é um policial chegar, apontar a arma e obrigá-lo a parar. Aí já não é voluntário, é coação. E para cravar o que a gente já viu, olha só o que diz essa decisão do Superior Tribunal de Justiça. O STJ deixa bem claro, a ponte de ouro do artigo 15 é uma via de mão única que só existe antes da consumação. Depois que o crime se consumou, essa ponte desmorona, ela desaparece para sempre. Não existe a menor possibilidade de aplicar arrependimento eficaz para um crime que já foi consumado. Fim de papo. Agora, vamos para uma pergunta que gera uma das discussões mais interessantes entre as nossas cortes superiores. A reparação do dano, lá na ponte de prata do artigo 16, tem que ser total, integral ou uma reparação parcial já basta? E a resposta é: depende para quem você pergunta. Aqui a gente tem uma clássica divergência jurisprudencial. O STJ, que geralmente é mais rigoroso na área penal, tem uma posição consolidada de que a reparação do dano tem que ser integral para que o benefício seja aplicado. Devolveu só uma parte? Sem benefício. Já o Supremo Tribunal Federal, o STF, tem uma visão mais flexível. Para eles, a reparação parcial já é suficiente para garantir a redução da pena. Aí caberia ao juiz avaliar o quanto foi reparado para decidir o tamanho da redução, se vai ser de 1/3, de metade e por aí vai. E essa diferença, claro, tem um impacto gigantesco na pena final. E vale lembrar que a ponte de prata tem cancelas, tem limites bem claros. A própria lei já diz que ela não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, como o roubo, por exemplo. Além disso, a jurisprudência do STJ também afasta o benefício em crimes onde o bem jurídico protegido não tem como ser reparado. Pensa no crime de moeda falsa. A vítima não é uma pessoa, é a fé pública, a confiança da sociedade na moeda. Como é que se repara isso? Não dá. Ou no homicídio culposo, mesmo sem intenção. Não tem como reparar a vida que foi perdida. Nesses casos, a lógica de reparação do dano simplesmente não funciona. Ok, entendemos as regras do jogo, como cada ponte funciona, o que os tribunais dizem, mas agora vamos dar um passo para trás e fazer uma análise um pouco mais crítica. Será que a política criminal por trás desses benefícios é sempre coerente quando a gente compara com outras áreas do direito? Essa provocação genial foi levantada pelo jurista Marcelo Lessa Bastos. Pensa comigo. Uma pessoa comete um furto simples, um crime contra o patrimônio de um indivíduo. Se ela se arrepende e devolve tudo, ela ganha o quê? Uma redução de pena. Agora, um sonegador de impostos que comete um crime contra o patrimônio de toda a sociedade, se ele vai lá e paga o imposto devido, a qualquer momento, o que acontece? A punibilidade dele é extinta. O crime simplesmente deixa de existir para fins penais.
O crime contra o patrimônio de todos tem um benefício muito maior que o crime contra o patrimônio de um. E essa comparação escancara a complexidade e, às vezes, a contradição da nossa política criminal. O sistema parece, em certas situações, tratar com muito mais rigor o crime comum do que o chamado crime de colarinho branco. Isso revela uma tensão clara entre o interesse de proteger a vítima individual e o interesse do Estado em arrecadar. No fim das contas, a conclusão que a gente tira é que essas pontas, a de ouro e a de prata, são muito mais do que simples artigos de um código. Elas são verdadeiras janelas que nos mostram o que o nosso sistema de justiça escolhe valorizar, o que ele decide incentivar e, muitas vezes, onde estão as suas maiores contradições. E aí, curtiu essa análise mais a fundo do direito penal? Para não perder os próximos temas, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E se gostou, deixa aquele like para ajudar a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!